nós vamos continuar o nosso culto a Deus, né, das manhãs, quando temos nos empenhado em discutir, conversar, refletir um pouco mais a respeito do amor de Deus, a respeito da revelação de Deus, entendendo que quanto mais conhecemos esse amor, maiores são os benefícios que nós temos, até para nos aceitar mais, nos condenar menos e também aceitar mais as pessoas, pessoas que são amadas de Deus, a gente aceitar mais essas pessoas e respeitar as limitações delas, porque a gente passa a conhecer melhor o amor de Deus. Temos uma tendência muito grande, de imaginar, não é, que Deus ama as outras pessoas não como Ele nos ama, mas como nós achamos, como nós compreendemos esse amor. Então a gente tem o amor de Deus de uma maneira muito grossa, muito difícil em relação às pessoas, mas temos facilidade de ver esse amor de uma maneira mais graciosa, mais carinhosa em relação a nós e os nossos defeitos e as nossas falhas. Né? Então, a gente está buscando conhecer mais essa revelação para que a gente possa até viver melhor com as pessoas ao nosso redor. Tá bom? Então, com isso, nós temos aqui o Salmo 158. Ele diz assim, presta bem atenção, porque isso, mais uma vez, o salmista vai mostrar como parecemos com ele. Olhe que ele está mais ou menos aí, em Salmo 119, ele está aí mais ou menos há 500 ou 600 anos antes de Cristo. Né? E nós estamos há 2000 anos ou mais depois de Cristo. Né? Ainda assim, parecemos muito com ele. Presta atenção no que ele canta em adoração a Deus. Né? Veja só. Vi os infiéis da fé. Vi os infiéis da fé e me afligi. Fiquei entristecido, né? Porque não guardam a tua palavra. Quer dizer, estamos mais voltados a preocupar com os outros do que conosco, né? Com a nossa maneira de relacionar com Deus. Então, veja só o que é que a paráfrase terapêutica diz a esse respeito. Diz assim, somos, falando dos salvos, dos que passaram pelo novo nascimento, somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça, né, e por seu Espírito ajudador, nos tem feito nos incomodar mais com os nossos defeitos em relação a Deus, por não guardarmos devidamente a sua palavra e, ao mesmo tempo, compreendermos os defeitos e limites dos outros em relação a esta mesma situação. Então, a graça de Deus nos faz olhar para nós, né? Ver que temos telhado de vidro e telhado com muito vidro. Não temos por que estar preocupados com o outro, quando, na verdade, nós temos razão suficiente, até muitas vezes mais do que o outro, né, para que possamos estar angustiados. Eu tenho sempre lembrado para mim, né, as pessoas, o que ele chama aqui de infiéis da fé, né, essas pessoas não têm o Espírito Santo, não são guiadas pelo Espírito, mesmo que amadas, muito amadas por Deus, mas eles não têm uma nova natureza, eles não têm a fé produzida no coração deles, porque eles ainda estão fechados, não abriram ainda o coração deles por vontade própria para que Deus opere tudo isso, não é? Então eles não têm nada disso e eu tenho tudo isso, está sendo trabalhado em mim tudo isso e eu ainda peco, eu ainda desobedeço, eu ainda fico contrário à vontade de Deus, mesmo com toda a ajuda de Deus. Como é que eu, né, acho que eu estou correto e vou condenar pessoas que não têm nada dessas ajudas, né? Não tem nada desses apoios? O que é que eu posso esperar deles? De mim, guiado pelo Espírito e recebendo toda essa ajuda de Deus?
eu deveria esperar muito mais do que ofereço. Muito mais, né? Mas, no entanto, eu estou preocupado, e eu e o salmista, né? Nós estamos preocupados com os outros, né? Porque eles não são como eu. Eles não guardam, olha, eles não guardam a tua palavra, eles não amam os teus estatutos. Então eu estou preocupado com o outro quando eu tenho motivo demais para estar incomodado pela minha postura, pela minha maneira de ser, porque eu sou filho de Deus, mas eu não ajo como filho de Deus. Eu sou um péssimo testemunho, né, da graça de Deus, mas eu estou preocupado com o outro, né? Então, quanto parecemos com o salmista diante também dessa situação, tá? A gente tem que ficar atento, né? Em vez de estar preocupado com o telhado dos outros, vamos olhar para o nosso telhado, que o nosso telhado tem muito mais o que nos preocupar do que o telhado de outras pessoas, tá? Vamos ver aqui. Tem um tema aqui que a gente vai chamar a atenção, que é a questão do nosso culto terapêutico, tá? O nosso culto terapêutico. O que é que ele, na verdade, funciona como terapêutico, né? E que demonstra, né? Demonstra o nosso interesse, né? De glorificar a Deus com essas reflexões que fazemos. Aqui tem assim, afirmativas que mostram que entendemos muito pouco sobre o amor de Deus. Haja vista o que acabamos de ver, que foi o exemplo do salmista, né? Haja vista isso. Isso mostra o quanto nós estamos longe de conhecer realmente esse amor, essa misericórdia de Deus. Mas no caso aqui, a gente tem que no Antigo Testamento, Moisés entendeu que a Torre de Babel era uma ofensa a Deus, né? Deixa-me ver se eu, né? Era uma ofensa a Deus. Ou então esse aqui, olha. É esse daqui, esse aqui a gente conversou ontem, né? Mas aqui, olha. Aqui ele fala afirmativas que mostram que entendemos muito pouco sobre o amor de Deus. No Antigo Testamento, Moisés entender que Deus dividiu as pessoas, né? Dividiu o mundo em idiomas. Olha só. Moisés entendeu, na teologia de Moisés, ele entendeu que Deus ficou tão angustiado com tudo aquilo, né? Que as pessoas queriam, ele entendeu que as pessoas queriam parecer com Deus, queriam ser igual a Deus. Na verdade, as pessoas estavam fazendo aquilo para chegarem mais perto de Deus, né? Quando a gente ama, a gente não suspeita mal, ok? Quando a gente ama, a gente não suspeita mal. Agora, quando a gente não ama, é muito fácil julgar e condenar as pessoas. Mas quando a gente ama, a gente não suspeita mal. É o que diz o texto bíblico. Entendeu? Então, Moisés agora entende que não somente Deus se ofendeu porque eles estavam criando aquela torre, né? Mas Moisés agora está dizendo que Deus, que ama todas as pessoas, que é o próprio amor, Deus foi lá e criou um jeito de dividir a humanidade, afastar as pessoas, né? Deixar as pessoas bem afastadas uma da outra. Isso não é de Deus. Quanto mais você conhece o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o carinho de Deus, mas você descobre que esse não é o comportamento de Deus. Ele não divide, ele junta, ele reúne. Porque quem ama não divide, quem ama junta. Isso mostra que nós não somos diferentes de Moisés. A gente entende muitas vezes um Deus que diz amar, mas que manda a gente dividir, manda a gente se afastar, manda a gente criar muralhas, criar distâncias. Esse é o Deus que a gente tem escutado dentro desse nosso cristianismo, né? Tem gente mais dividida nesse mundo do que nós. Vou falar uma estimativa aqui que eu estive vendo. Isso já tem
Foi desde 1990 eu vi essa estimativa, entendeu? A estimativa dizia assim, presta atenção, mais ou menos nos anos, até o ano, mais ou menos o ano 2000, ou seja, 500 anos, não, 2000 anos depois da vinda, né, do nascimento de Jesus, o grupo de igrejas cristãs que existia, né, basicamente no mundo, eram 50 grupos diferentes, que já é muito, tá bom? Já é muito, mas eram 50, 2000 anos. E a partir de 1890 e alguma coisa, 91, 92, 93, 890 e alguma coisa, as igrejas cristãs que passaram a usar a questão de paz do Senhor, paz não sei o quê, né? Esses grupos que usaram mais a paz, né? Que se marcam como paz, com essa expressão, esses grupos de 1891 até 2000, aí vamos botar aí somente 200 anos. É 200? 1800? 200 anos, vamos botar só 200 anos, né? Esses grupos já somavam mais de 10 milhões de grupos. Os que não usam a paz, né, pelo menos o termo, né, paz, 2000 anos depois tinha em média 50 grupos diferentes. E os grupos que usam paz, naquele período a estimativa era de 10 milhões de grupos diferentes. Dá para assustar? Só para você ter uma ideia, o que é que a gente tem em mente sobre o amor de Deus? Quem ama não divide. Quem ama, junta. Imaginar, no caso de Moisés, que Deus criou então a divisão de idiomas porque queria dividir o mundo, dividir as pessoas. Isso mostra o quanto Moisés estava longe de entender sobre o amor de Deus. E isso mostra quanto nós estamos, né, distantes de Deus quando a gente imagina, né, essa situação da mesma forma. Deixa eu botar aqui, ó, porque depois eu vou colocar esse comentário nesse texto aí, tá bom? Aí tem assim, como castigo por estarem querendo estar perto dele. Moisés entendeu isso. Se conhecesse o amor de Deus, não entenderia dessa forma as coisas. Com certeza. Com certeza. Tá bom? Muito bem. Isso aqui, então, é sobre o amor, né? Sobre essa reflexão do que realmente seja o nosso culto a Deus quando a gente está refletindo sobre isso. Vamos aqui para o dia de hoje. Vamos ver aqui o que é que tem lá no Facebook que fala sobre o dia de hoje, tá? Deixa eu ver aqui se ele entra. Tá entrando. Hoje está meio mais demorado um pouquinho, mas entra. Lá no Facebook, então, ontem a gente colocou algumas postagens, né? E a gente, então, está querendo refletir sobre elas. Então, tá aqui, olha, esse é o culto de hoje, tá bom? O culto de hoje já está curtido pela irmã Ivete e a irmã Arideia, né? Dois anjos, duas bênçãos que o Senhor tem dado. Só a presença de vocês já faz bem para a gente. Aqui está falando da sexta-feira, hoje o dia, né? Já sabemos que o mês é o mês branco e o mês roxo. Hoje, dia 7, né? 7 de janeiro, é o dia do mensageiro e da liberdade de cultos, tá? E dia do leitor. Dia da indústria estadual, lá em Rondônia.
Dia Nacional do Ordem e Progresso, Dia Nacional daqueles dizeres, Ordem e Progresso, o Dia Mundial de Crítica ao Protecionismo Capitalista da ONU, né? A ONU ama proteger o capitalismo e suas nefastas ações, ela protege, não é? Em nome da liberdade dos ricos, dos bilionários, não é? Então ela briga, né, para que isso se mantenha, tá bom? Porque também é quem sustenta ela, né? Quem paga lá as coisas lá, então vive disso, né? O que mais? É o Dia Internacional do Futebol Profissional e da Tecnologia de Comunicação. Aqui, olha, tem um link que mostra outras informações sobre esse dia, tá? Quem nasceu, pessoas principais que nasceram, pessoas principais que morreram, eventos importantes para a humanidade, né? Aqui também tem, olha, para fazer a vida melhor, tem umas orientações muito boas aqui. E aqui, por último, tem testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para seus vizinhos e desconhecidos. O que fazer? O que é que Jesus faria, não é, para ser luz e sal na vida desses vizinhos e, né, e desconhecidos, se ele estivesse em seu lugar? Tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre testemunho. Nós estamos numa sequência, cada dia da semana a gente conversa sobre um assunto, né, sobre algumas atitudes, né, algumas ações nossas que não é uma questão de opção. Eu faço ou não faço? Não. É uma questão de obediência. Tá? É uma questão de obediência. É colocado no texto bíblico como sendo uma orientação para nós. Tá? Então, o que é testemunhar? E sim, testemunho é uma dessas coisas, né? Que é uma das orientações que nós recebemos que devemos estar atentos para cumprir, para atender. Tá? Então, o que é testemunhar? Não é uma questão de opção, mas é de obediência. É compreender, deixa eu botar aqui assim, para poder ver aqui, vocês perceberem melhor, né? É compreender as pessoas como são, tá? Primeiro é compreender as pessoas como elas são. O texto que eu coloquei aqui é 1 Coríntios 13, 4 a 7. É amar as pessoas com o amor ágape. Tá? Então, é ser um salvo guiado pelo Espírito, confiante nele. Isso é testemunhar. É ser um salvo guiado pelo Espírito. Sem a direção do Espírito fica mais complicado, tá? Tem muita gente que não é guiada pelo Espírito e dá testemunho de cristão. Eu acredito que sim. Como também acredito que existem pessoas que é guiada pelo Espírito, mas não dá testemunho, porque ainda o Espírito está no processo de aperfeiçoamento dessa pessoa. Então, ela ainda comete atos, né, e testemunhos negativos. Tá? Segundo, é ser instrumento de Deus para alcançar e abençoar pessoas. Deus quer alcançar as pessoas e usa esse indivíduo para, não é, alcançar e abençoar aqueles que convivem ao seu redor. Terceiro, é só parecer com Jesus na relação com as pessoas. Né? Parecer com Jesus na relação com as pessoas. É só amar as pessoas como são, respeitando e tolerando. Por que eu estou falando de quinta-feira? Né? Isso aqui a gente viu ontem, tá bom? Viu ontem. Mas deixa eu falar aqui, né? Ou então, aqui também é só amar as pessoas como são, respeitando e tolerando, é defender o direito das pessoas serem diferentes, tá bom? A gente viu isso. Agora deixa eu, então, vir aqui para o que é o dia de hoje, é sobre comunhão, tá? Deixa eu vir aqui e a gente abrir comunhão para a gente não ficar atrasado no nosso tema, tá bom? Deixa eu me ver aqui. É que a gente confia no computador e termina o computador deixando a gente meio, né, atrasado. Então, maldito homem que confia em outro homem, e fica pior ainda quando a gente confia
no computador. Então está aqui sobre comunhão. Pronto. Então é isso que a gente vai ver agora, né? Aqui a gente tem a igreja de todos os tempos, é a família de Deus. É a essência da família, é o relacionamento entre irmãos. É por isso que o salmista exclama: é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Viver unido é viver em comunhão com o Pai e com os irmãos. É viver os mandamentos, né, do Senhor. Tá bom? Então isso aqui seria a introdução a respeito de comunhão. E aqui tem, né, uma família forte possui 6 qualidades principais. 6 qualidades principais uma família forte tem. É comprometida com a família, né? Todo mundo é comprometido com todo mundo, gasta tempo juntos, tem boa comunicação familiar, expressa apreciação um ao outro, tem um compromisso espiritual um com o outro e é capaz de resolver os problemas nas crises, unidos, um ajudando o outro. Então essas são marcas de uma família, não é, forte, uma família bem resolvida, tá? Essas qualidades podem ser resumidas em 2 palavras: comunhão e mutualidade. Podemos aplicar essas mesmas qualidades para uma igreja que seja forte. Lembrando que igreja não é a comunidade em si, igreja é o corpo de Cristo. Entendeu? É muito maior do que a comunidade em si. Pois a igreja é uma família de famílias. Uma igreja que não desenvolve essas qualidades, ela é formada por maioria de joio, ou joio muito influente na vida dela, na vida da igreja. Vive uma crise de comunhão. Tá? Então, pegando a característica de famílias realmente fortes e trazendo para a experiência, né, da igreja de Jesus Cristo. Ok? Vamos aqui para a nossa oração, né, a oração desse primeiro momento do nosso culto. Primeiro momento do nosso culto, então, a oração que a gente tem para agora. Ela diz assim, quer ver? Ela diz assim: Senhor, paciente Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por tua maneira de nos entender com nossas falhas, facilitando a comunhão que queres que vivamos, a mutualidade fraterna que muito contribuamos, que exemplos entre nós e eles sempre sejamos. Faça, Senhor Deus, com que nosso culto matutino seja proclamação de teu amor a todos os corações. Exigir elixir, né? Elixir milagroso, curador de todas as nossas emoções. Que conheçamos melhor o teu amor infinito e saibamos desfrutar muito bem do teu amor, sendo exemplo amoroso nesta terra de muita dor. Dos muitos, sempre conosco, neste nosso culto, né, neste nosso louvar, te glorificamos pelos teus amados aniversariantes. Imploramos conforto e cura aos que estão acamados, direção e sabedoria aos que confiam em tua proteção, tua companhia e carinho aos que se sentem desprezados, arrependimento e tua fé aos que desejem a salvação. Tudo isto te pedimos, agradecemos e vamos além. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso bom advogado, por toda a nossa eternidade. Amém. Tá bom? Então essa é a nossa oração, né, para esse momento do nosso culto, né, com o Senhor Deus. E, por último, vamos aqui para os lembretes de hoje, né, para esse momento que estamos tendo. Tá bom? Deixa eu abrir aqui. Hoje está mais lento, né? O computador hoje está quase precisando de manivela para poder funcionar.
Então, o nosso culto tem 3 momentos, como a gente já sabe, né? 3 momentos. Na descrição do culto, deste culto, você tem falando sobre esses 3 momentos. Lá no YouTube, quando estiver no YouTube, então o YouTube pede que você curta, comente, porque assim essa programação, esses momentos vão mais longe, alcançam mais pessoas e mais gente fica refletindo sobre aquilo que a gente está conversando. No link 7 da descrição do culto, você tem cursos que recomendamos, tá bom? No link 7. E aqui tem, os cursos são psicanálise, terapia familiar e vida conjugal. Daqui a pouco a gente vai voltar, né, com o segundo momento e depois o terceiro momento. E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida em relação a seu presente agora e o seu futuro. Né? O que é que você gostaria para o seu futuro e para o seu presente? O que é que Jesus faria no seu lugar para esse presente ser abençoador e lá no futuro ser também muito abençoador para você e para as pessoas que convivem com você, tá bom? Em sua rede social, divulgue: Jesus não veio julgar, mas atrair e salvar, né? Aqui tem: nenhum cristão pode ser diferente disto, tá? Ele não veio julgar, ele não veio condenar. Então, nenhum cristão pode fazer esse papel que nem Jesus veio para fazer, tá bom? E a gente faz com muita facilidade, tá? Muito, muito. A gente tem uma grande facilidade nisso. A gente fica aqui para esse primeiro momento, né? Eu vou colocar aqui a música e a gente vai então se despedindo, né? E que o Senhor continue lhe abençoando. E nesse instante a gente está de volta.